Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou concluir o que já foi tratado no vídeo anterior de intervenção de terceiros. Se você não está com o seu código, pega o seu código, acompanha junto, conecta aqui e vamos trabalhar então a questão do chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Então, no vídeo anterior foi tratado da assistência, que é uma intervenção de terceiros que ocorre de forma voluntária quando o assistente ele resolve então auxiliar ou o autor ou o réu, porque ele tem uma vinculação jurídica com a parte. No caso de denunciação da lide, que está descrito lá no artigo 125, ou o denunciante ele chama ao processo o alienante imediato desse bem litigioso ao qual se funda o processo, ou ele chama para integrar o processo alguém que tem obrigação de reparar, de arcar com essa indenização desse processo, com essa obrigação, caso esse denunciante seja condenado. Então, seria um exemplo, uma seguradora que então ela, em razão de um contrato, ela se obrigou a arcar com essa indenização. No chamamento ao processo, que está descrito a partir do artigo 130, há uma intervenção de terceiro provocada e ela é provocada apenas pelo réu. Ela só é cabível em processo de conhecimento e naquele que se funda na existência de um vínculo de solidariedade entre o chamante e o chamado. Então, entre eles há uma solidariedade, ou porque se trata de um fiador que está chamando outros fiadores, ou o fiador ele foi acionado e ele chama então o devedor principal, ou nós estamos diante de uma obrigação solidária, onde qualquer um desses obrigados ele poderia arcar com a dívida sozinho. Mas por que ocorre então essa intervenção de terceiro? A fim de alargar o campo de defesa dos fiadores ou desses devedores solidários, porque todos eles vão se submeter à coisa julgada desse processo. Então, para que haja uma eficiência processual, eles são chamados a integrar esse processo. Nesse caso, nós temos um litisconsórcio ulterior porque é um litisconsórcio que é formado depois do protocolo da petição inicial, então ele se forma posteriormente, passivo, porque somente o réu é que pode chamar alguém ao processo, e facultativo, porque se ele não chamar, digamos que um fiador, ele não chame os demais, ele pode cobrar a quota-parte dos demais. Um devedor solidário, que numa obrigação que haviam 5 devedores solidários, ele pode sim chamar os demais para que arquem depois com essa quota-parte que ele já pagou. Esse litisconsórcio ele vai ser ou unitário ou simples, a depender da indivisibilidade da obrigação. Se a obrigação for indivisível, esse litisconsórcio é unitário. A sentença vai ser igual para todos, eles serão tratados como uma única parte. Já se for uma obrigação divisível, esse litisconsórcio ele é simples, porque cada parte será tratada como autônoma no processo. Então, não há aí uma única parte, não há uma decisão igual para todos. No artigo 130, ele traz as hipóteses de chamamento ao processo. Ele diz que é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, primeiro, do afiançado na ação em que o fiador for réu, então se chama o devedor principal. Segundo, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles, porque imagina, tem 5 fiadores, somente um é chamado para pagar. Então ele chama os demais para constituir esse título executivo contra os demais também. 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.
Então também não é obrigatório, é facultativo. Mas se qualquer um desses devedores pagar a dívida, os outros terão que quitar a sua cota parte, ainda que ele não realize o chamamento ao processo. O chamamento ao processo só ocorre para fins de eficiência, para que se constitua já a dívida contra aqueles que realmente estão obrigados. Artigo 131, ele fala que a citação daquele que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Lógico, se somente o réu pode exercer o chamamento, na primeira oportunidade dos autos, ele já deve comunicar, já deve acionar esses demais devedores, esses demais obrigados. Então, ele vai realizar isso na contestação e vai fazer um pedido para que seja citado ou citados esses devedores que estão obrigados com ele. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Então, ele tem 2 meses para citar, enviar carta precatória ou por correio, mas ele tem um prazo maior. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal. Então, esse réu, digamos que seja o fiador ele pode exigir o pagamento por inteiro do devedor principal, porque o devedor principal ele é que deve arcar. Então, há uma preferência. O fiador sempre vai ter o direito de preferência, que primeiro sejam verificados os bens do devedor principal, para somente depois verificarem os bens do fiador. Então, ele tem esse direito também de ser ressarcido, isso está lá no artigo 827 do Código Civil. Continuando. Ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Então, eles recebem esse direito, ele tem esse direito de reembolso e ele recebe a parte que ele quitou, que seria do outro. Nada impede que, caso ele quite, ele pague essa obrigação por completo, um deles apenas, ele possa cobrar do outro depois. Essa sentença vale como título executivo, para que ele tenha esse ressarcimento. Com relação às causas de consumo, o artigo 101, inciso 2º, e artigo 88 do CDC nos trazem que seria possível somente nos casos de seguro de responsabilidade o chamamento. Então, veja, apesar do Código de Defesa do Consumidor, em muitos artigos, ele afirmar que há uma solidariedade, talvez entre os fornecedores de um produto ou entre os prestadores de um serviço, não é possível invocar esse direito a fim de que eles venham intervir no processo. Somente no caso de seguro de responsabilidade é que haveria, então, essa possibilidade de intervenção. A próxima intervenção é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente ele foi recepcionado pelo direito material, então lá no artigo 50 e seguintes do Código Civil, também pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 28. E o direito processual, ele precisa criar mecanismos para efetivá-lo. Então, é isso que ocorre no artigo 133 e seguintes. O que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Quando um autor ele está diante de um réu, pessoa jurídica, que tem a sua empresa em funcionamento, a sua empresa ela está faturando, porém, ele não consegue receber uma obrigação, uma dívida, ou uma obrigação de fazer, não fazer, ele não consegue encontrar bens para quitar essa dívida,
ele pode, cumprido todos os pressupostos, verificado no processo que houve um abuso da personalidade jurídica, então daquela parte, ou em razão de um desvio de finalidade, ou por uma confusão patrimonial, ele pode requerer que a responsabilidade dessa ação ela recaia sobre o patrimônio dos sócios. Então pode acontecer dessa empresa colocar todo o patrimônio no nome das pessoas físicas para não arcar com as suas obrigações. Então, comprovado isso nos autos, comprovado nesse incidente, vai ser permitido, então, que ele faça uso dos bens dos sócios para quitar a obrigação. Também pode ocorrer uma desconsideração inversa, que é quando a dívida ela é de um sócio, mas ele colocou todo o patrimônio no nome da empresa. Então, verifica aí um abuso da sua pessoa física, a fim de fraudar esses devedores, a fim de que eles tenham o seu direito frustrado. Então, quando é verificado esses obstáculos à justa composição dos interesses, apenas quando for verificado esses atos ilícitos praticados, seja pela pessoa física ou pela pessoa jurídica, é que é permitido, é deferido essa desconsideração da personalidade. E aí, quem ingressa no feito são os sócios, no caso tradicional da desconsideração, ou a pessoa jurídica, no caso de desconsideração inversa, quando se busca o patrimônio da empresa. Então, apesar dessa pessoa jurídica ou dos sócios não terem uma relação jurídica direta com esse autor ou esse exequente, é permitido, então, invadir o seu patrimônio a fim de ver o seu direito garantido. Então, essa pessoa jurídica ou essa pessoa física, esses sócios, eles perdem o direito de ter sua responsabilidade limitada. Por quê? Porque a empresa ela responde com o seu patrimônio pelas suas dívidas. E a pessoa física responde com o seu patrimônio, a não ser que a empresa tenha responsabilidade ilimitada, que aí é permitido avançar sobre o patrimônio dos sócios. Mas não seria um caso, então, de desconsideração, mas sim de uma permissão, inclusive pela espécie empresarial adotada. Ela é cabível, a desconsideração, em todas as fases do processo de conhecimento, e inclusive na execução. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Esse incidente, ele sempre vai depender de pedido da parte ou do Ministério Público. Não é possível realizar um incidente de ofício, está lá no artigo 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Então, ele precisa observar esses pressupostos. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Parágrafo 1º do artigo 134. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para anotações devidas. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Então, é permitido realizar esse pedido logo na petição inicial. Nesse caso, vai ser formado um litisconsórcio eventual entre a empresa e os sócios, ou a pessoa física e a empresa. Então, haverá esse litisconsórcio eventual. E o que isso implica?
Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Então, se ocorrer esse pedido na petição inicial, não vai haver suspensão do processo. Agora, também é possível fazer esse pedido de forma superveniente, posterior ao ingresso no processo, que é o que mais acontece. Primeiro se verifica se a pessoa jurídica tem o patrimônio. Depois de frustradas tentativas, é que se então avança no patrimônio da pessoa física, dos sócios. Então, esse é o caso mais comum, né? Parágrafo 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Então, para que não ocorra uma inépcia dessa inicial, está lá no artigo 130, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC, ele precisa demonstrar esses pressupostos específicos, ou seja, que essa pessoa jurídica ou essa pessoa física, no caso da inversa, realizou um abuso da personalidade jurídica, realizou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É preciso demonstrar isso, esses pressupostos. Instaurado o incidente, o terceiro, então, ele vai ser citado para se manifestar e apresentar as provas. Está no artigo 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Então, ela vai ser considerada Então, ela vai poder fazer os pedidos, fazer as suas manifestações, aquilo que pretende produzir de provas. A instrução do incidente, ela suspende o processo, como foi visto no parágrafo 3º do 134. Então, a partir do momento que ela for superveniente, ela vai suspender o processo, salvo se já houver o pedido na inicial, que aí não haverá, então, essa suspensão. O incidente, ele vai ser resolvido por decisão interlocutória, está no artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. E nesse caso, para recorrer desse incidente, vai ser por agravo de instrumento. Se for por decisão de um relator, ele já estiver numa instância em que quem julgar esse incidente for o relator, está lá no parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Então, esse que vai ser o recurso manejado. Se porventura o juiz ele decidir esse incidente na sentença, o caso é de apelação. E artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Então, vai ser ineficaz, considerada ineficaz, essa alienação que se realizou após a instauração do incidente. Então, ele vende um patrimônio para se livrar desse patrimônio e não ter nada quando for executado. E, na verdade, a partir do momento que for instaurado o incidente, esse patrimônio ele é um bem litigioso, ele está adestrito a essa demanda. É considerado ineficaz essa venda. A próxima intervenção é o amicus curiae. Então, está lá no artigo 138 do Código de Processo Civil. O amicus curiae é o amigo da corte. Artigo 138. Ele diz que o amicus curiae é o amigo da corte. Ele é aquele terceiro que espontaneamente, ou a pedido da parte, ou até mesmo por provocação do órgão jurisdicional, ele intervém no processo para fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da decisão, em razão dos seus conhecimentos, de dados científicos e técnicos que possam acrescer
informações a esse processo. A intervenção do amicus curiae, ela passou a ser possível em qualquer processo, desde que se trate de uma causa relevante, e isso veio com inovação no CPC de 2015, desde que seja uma causa relevante, ou um tema muito específico, ou ainda tem uma repercussão social, isso está no artigo 138. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. Então veja que esses pressupostos são pressupostos objetivos e eles são alternativos, não precisam ser cumulativos. Qualquer um deles já admite a existência de um amicus curiae nesse processo. E esse amicus curiae, ele pode ser tanto uma pessoa física, jurídica, um órgão, uma entidade especializada, isso também está no artigo 138. Eu li até a controvérsia. Poderá, por decisão irrecorrível, de ofício, a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Então, tem muita coisa nesse artigo. Primeiro, ele fala da questão dos pressupostos objetivos. Depois, ele traz essa questão, né, de que vai ser uma decisão irrecorrível. Então, não é permitido que se recorra dessa decisão. Se houver rejeição, a decisão irrecorrível é de admissão. Se houver rejeição, é recorrível. E aí sim por agravo de instrumento. Ele fala também que deve ser uma pessoa natural ou jurídica, um órgão ou entidade especializado com representatividade adequada. O que é essa representatividade adequada? É um vínculo que essa parte comprova, esse terceiro, né, que ainda não está no processo, comprova esse vínculo que ele tem com a questão debatida no processo, com esse objeto litigioso, e que ele pode contribuir, ele comprova que pode contribuir para a solução do litígio. Um exemplo, um antropólogo que tem conhecimento acerca dos povos indígenas. Então, uma questão envolvendo povos indígenas, ele pode se manifestar. Uma associação científica na área ao qual ela milita. Uma entidade de classe pode, sim, se manifestar quanto à questão dos seus associados. Então, isso seria essa representatividade adequada. O enunciado 127 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ele tratou que a representatividade adequada exigida para o amicus curiae não pressupõe a concordância unânime daqueles a quem representa. Então, não é necessário que, para se ter essa representatividade, todos aqueles que estão sendo, em tese, representados manifestem a sua concordância com essa representação. Isso não é preciso. Essa intervenção, então, ela vai ser autorizada pelo órgão jurisdicional, de ofício ou a requerimento do ente interessado ou das partes, porque até mesmo o juiz pode solicitar admitir essa intervenção e até mesmo essa decisão dele dizendo que deve ser realizada essa intervenção é irrecorrível. O amicus curiae ele tem um prazo de 15 dias para se manifestar, isso contado da intimação da decisão que o admite no feito, e nada impede que essa manifestação seja apresentada simultaneamente, caso ele que realizou o requerimento para ingressar no feito. Então, nada impede que ele logo, assim que ele realize esse pedido, ele já apresente a sua manifestação. Caso ele não seja admitido nos autos, o juiz ele pode excluir essa manifestação dos autos. O juiz, então, ele vai
definir quais são os poderes que esse amicus curiae vai ter nos autos, o que ele vai poder fazer nos autos. Artigo 138, parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Então, ele define quais são os poderes, o que ele pode fazer, né, enfim, nesse feito. O juiz, ele não está vinculado a essa manifestação do amicus curiae. O juiz não precisa necessariamente acolher tudo aquilo que ele falar nos autos, que ele manifestar nos autos, mas ele precisa enfrentar toda a matéria trazida, né? Assim como com as demais partes do processo. Caso ele não faça isso, a sua decisão ela pode ser considerada sem uma fundamentação adequada. Isso está lá no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º do CPC. Então, o juiz ele precisa enfrentar todas as matérias debatidas no processo. Se ele não falar, o amicus curiae ele pode entrar com embargos de declaração, alegando a omissão. E isso é permitido, inclusive, pelo parágrafo 1º do 138. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Então, e o parágrafo 3º fala que o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, seriam os casos em que ele pode recorrer no embargo de terceiro e no incidente de resolução de demandas repetitivas. Mas nada impede que no momento que o juiz ele delimite os poderes, ele assinale, enfim, poderes para recorrer em algumas situações. Então, isso seria a matéria e concluímos a intervenção de terceiros. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, comenta aquilo que você gostou, aquilo que você teve dúvida e eu espero você no próximo vídeo.